Tássia, eu vou aqui fazer aqui um breve comentário que me solicitaram aqui nas nossas redes sociais sobre a questão dessa guerra de tarifas impostas pelo governo americano e a gente começa a observar a questão da geopolítica, né? E essa geopolítica tem criado uma nova ordem global. E nesse processo de ordem global, a gente vê aí a China, apesar de ser um país comunista, mas cumprindo regramentos de direitos internacionais, cumprindo o regramento de direitos internacionais, estabelecendo um porto seguro para quem quer comercializar com ela, tanto é que ela tem feito agora uniões estratégicas e históricas, né? Ela fez agora a união depois dessa loucura aí do Trump, né? E aliada a um tal de Navarro, que é o seu assessor comercial, como fosse um secretário de comércio e de tarifas fazendário americano, um cara que fez um livro citando referências, que as referências era ele mesmo. É, é assim que o Trump está sendo assessorado, né? Fora ele, que é um perturbado mental, os assessores dele, e ainda tem esses caras, né, que fazem essas coisas aí. Tanto é que hoje, essa semana, ele pegou uma briga terrível com o Elon Musk. O Elon Musk chamou ele de imbecil. Esse é o secretário que ele odeia os chineses. E o negócio dele, ele é a favor dessas tarifas mesmo, porque ele acha que os Estados Unidos vão ser os melhores do mundo, o melhor do mundo, como se fosse no pós-guerra. Totalmente equivocado sobre a questão de conjuntura comercial, de globalização e dos processos de multilaterismo, né? As multilateralidades, né, onde os países não são mais bilaterais, né? Eles precisam um do outro dentro das suas cadeias de comércio, cadeias de negócio, como eu acabei de falar. Então, a gente observou isso aí e depois desse caos instalado pelo próprio Trump, não é? Aí a China retaliou e a China não vai. A China tem tantos 2.000 anos de história, 3.000 anos de história, entendeu? Tem 1,5 bilhão de pessoas lá que é engraçado que quando eles fazem isso, eles dizem, não, a gente tem aqui o nosso próprio povo para consumir o que a gente vende e produz. E ainda manda, e ainda tem a capacidade de produção para mandar para outros países. E eles têm tempo, paciência e sabem fazer o jogo bem feito, né? Não é à toa que a China está aí, era nada. Na década de 70 era um país miserável, de gente morrendo de fome, e hoje se tornou uma potência mundial. O cara tirar aí 1 bilhão de pessoas da pobreza, não é para todos, né? Então, a China ela é comunista para o seu regramento de contextos de ascensão de poder político, mas altamente capitalista nas negociações que ela faz. Eu já falei sobre isso aqui. Então, esse processo de globalização econômica se torna claramente agora porto seguro para as outras nações. A União Europeia, né, porque ela está investindo em parcerias, ela fez uma parceria histórica com o Japão e a Coreia, né, porque sabe das entranhas de máculas durante a guerra, do que os japoneses fizeram com os chineses, dos problemas que tiveram com a Coreia, e ela consegue unir os três, eu falar dos três tigres asiáticos mais fortes, Coreia e Japão, para fazer relação econômica de transação comercial, né? E, e a gente vê o país que era o símbolo do capitalismo, que é os Estados Unidos, se tornando um isolacionista, né? No processo de isolacionismo comercial. Se você tivesse outro tempo, não, não é os Estados Unidos que está fazendo isso, não. Quem deve estar fazendo isso é a Coreia do Norte, quem deve estar fazendo isso é a Rússia, quem deve estar fazendo isso é a própria China, são países comunistas, mas o próprio governo americano, né? Com essa praga aí que tem um homem laranja fazendo aí, que aqui para nós, se os Estados Unidos era referência de democracia, né, de livre comércio, isso aí caiu por terra. E agora ninguém pode mais, a questão da liberdade de expressão. Só pode ter liberdade de expressão se for a favor de Trump. Quem é contra ele, ele manda deportar. Está deportando agora alguns palestinos que foram, que estudavam na Universidade de Harvard, parece-me, que estavam lá protestando contra o próprio governo, e aí conseguiu também até um apoio agora de uma decisão judicial de colocar aqueles para fora do país que estavam criticando o próprio governo. Então, veja só como é as coisas. Para lá,
os extremistas de direita aqui que apoiam o Trump não falam nada, mas entendem claramente que ações ditatoriais de onde estão vindo e de onde estão nascendo. Então, voltando ao assunto, a China hoje se tornou um país, um país tranquilo e que dá estabilidade aos negócios na relação de comércio. Ou seja, se ela fizer um contrato que é X, vai ser X também. Ela não vai, deixou bem claro que ela não toma ações de quebra de relação de negócios de contratuais de balança comercial. Né? Ela trata o processo de relação das pessoas, trata a relação das pessoas, quando digo de relações de governo, de relações de país, com seriedade. E se tornou sim agora, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, um local de porto seguro, um local de porto seguro. Né? Porque de um lado fica o maior governo comunista, veja só que coisa impressionante. Isso que eu digo assim, há 30 anos, 40 anos atrás, ninguém dizia isso. O governo comunista do mundo, o maior governo comunista do mundo, defendendo o quê? Defendendo o multilateralismo. Defendendo o multilateralismo e a globalização econômica. E investimentos em parcerias. Alguma coisa está muito errada. Enquanto isso, o governo americano se isolando, quebrando toda a relação de confiança de cadeias econômicas e produtivas, destruindo a economia mundial. E outra coisa, não destruiu a economia mundial porque tem uma China forte. Mas se todos os países tivessem vulneráveis e não tivessem uma China forte, ia ser uma tragédia. Né? E aí colocando aí uma balança aí na questão das relações. E a China hoje se tornando agora um bom parceiro com a União Europeia, porque e a União Europeia fala, não, como é que é o meu parceiro, que é os Estados Unidos, de anos e anos e anos, parceiros históricos, né? Simplesmente através personificado por um presidente perturbado, né? Totalmente psicopata, totalmente psicopata, né? Agora, muitas vezes tem até método, porque já há um pedido de investigação do próprio Senado americano, porque quando ele mesmo soltou que ia baixar as tarifas e mandou as pessoas comprarem ações do mercado, está fazendo negócio na Casa Branca, fazendo negócio. Para você ter uma ideia, quando ele baixou as tarifas em 10% novamente, depois que a China retaliou também, já está em 125%, uma das empresas dele, que é uma empresa de tecnologia, chegou a ganhar 380 bilhões de dólares. 380 bilhões de dólares. Então ficou todo mundo, espera aí. Você soltou aí, dando informações privilegiadas ao mercado, e sua própria empresa, né, foi que ganhou dinheiro com isso. Então está fazendo negócio também, né, e destruindo sim a relação que existia nos países ainda, através da Organização Mundial do Comércio, do processo de negócios para equilibrar balanças comerciais, negócios que desde que o mundo é mundo existe, negócio entre países, né, criando-se um processo de isolacionismo e colocando de lado o processo do multilateralismo, do multilateralismo. Então, isso sim é o que a gente vê, a economia que seria a economia americana, do capitalismo americano. Porque deixar bem claro, todas as instituições de regulamento de comércio, de boas práticas de negociações internacionais, veio do bolso americano, veio da questão das próprias instituições americanas, através das suas personalidades, que instituíram isso para que esteja um equilíbrio nas organizações entre países, ou seja, a Organização Mundial do Comércio, Organização das Nações Unidas, né? Organização Mundial da Saúde, tudo isso sim, né? Tinha um porto seguro nos Estados Unidos e do dia para a noite o cara destrói tudo, acaba com tudo, com um discurso muito perturbado, muito louco, né? Indo de encontro à essência americana, que é fazer negócio e fazer capitalismo. Vocês sabem disso, né? Então o país das oportunidades virou agora o país da vergonha, né? Na questão de relação de negócio, na questão de um país que não cumpre, né, as pactuações internacionais nas relações com o país.